Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, 43 ao 54. João capítulo 4. Eu vou pedir o jovem do Data Show, eu vou usar, tá? Gostaria que vocês fossem colocando os versículos para a gente. A igreja deixa aberta, mas agora a gente tem um Data Show, vamos usá-lo. Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Confesso que não imaginaria de estar aqui, mas o Senhor é bom. Obrigado, pastor Edson, pela oportunidade. Amém, irmãos? Hoje é o início da campanha, de uma nova campanha. E o pastor nos passou esse texto, que é o tema, né, da minha mensagem, é um milagre capaz de gerar fé. Foi o tema que nos passou. Nós oramos, o Espírito Santo falou muito em meu coração, que ele me ajude a passar para a igreja também. Podemos ler, irmãos? João 4, 43 ao 54. Eu gosto de ler todo o texto, que esse é um dos milagres que pouco se fala, né? Pelo menos eu ouço pouco. Vamos ler. E 2 dias depois, partiu Jesus dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo eis que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Como eu disse, esse texto, esse milagre, pelo menos eu vejo pouco pregar. Muitos confundem ele com o centurião de Cafarnaum. Não é o mesmo texto, não é a mesma passagem. Estão similares, mas são totalmente diferentes. Aqui nós vamos falar de João, do oficial do rei, ou seja, de Herodes. Ele trabalhava para Herodes. Mas antes, irmãos, o evangelho, ele foi escrito, os evangelhos foram escritos durante o Império Romano. Depois o irmão vai entender por que eu estou falando isso. E havia no povo judeu uma esperança que viesse o Messias, mas que viesse também aquele guerreiro que os libertasse do jugo de Roma. Então eles estavam procurando, esperando um libertador. Mas não foi isso que Jesus veio. Jesus veio para dar vida. E nos evangelhos a gente vamos ver que por que eu quero, o sinótico, ele vai escrever, Mateus escreveu para os judeus. O que Mateus, quando escreve para os judeus, enfatiza? Os sermões de Jesus.
Quando Marcos escreve para os romanos, ele enfatiza os milagres de Jesus. Quando Lucas escreve para os gregos, ele enfatiza as parábolas de Jesus. E João, quando ele escreve para a igreja, o que João vai efetivar? A divindade de Jesus. Então, quando a gente vê o livro de João, por isso que os novos convertidos eu sempre indico para começar por João. Porque ali em João, nós vamos ver Jesus como o Filho de Deus, o divino, ou seja, o Messias, aquele que vem para salvar, não somente para fazer milagres, não somente para ensinar, mas para salvar. Esse é o objetivo do livro de João. Esse versículo que é a base do João diz: estes, porém, João capítulo 20, versículo 26 a 31, diz assim: estes, porém, foram escritos para criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós vamos entender porque Jesus dá uma chamada nesse oficial do rei, porque o objetivo era vida, era salvação, e João escreveu muito bem isso. Agora nós vamos para o texto em si. Eu quero que os irmãos deixem, coloque para mim o versículo 43. 4:43. Aí você vai colocando, tá bom? E 2 dias depois, partiu Jesus dali e foi para a Galileia. 2 dias depois, isso quer dizer que Jesus estava em um lugar. E 2 dias ele parte. Os irmãos na sua Bíblia aí, se o Nicolas também puder colocar, está em João ainda, para a gente entender que onde Jesus estava aqui, Jesus estava em Samaria. E ele estava indo para Galileia pela segunda vez, tá? E o versículo, por que Jesus foi lá para Galileia? Saiu da Judeia, o texto vai dizer assim, era necessário passar por Samaria. Os irmãos conhecem. Lá em Samaria, Jesus pregou para aquela mulher samaritana. Então, nós temos aqui, embaixo do mapa, a Judeia. Depois, nós temos Samaria. Nós temos a Galileia. Logo ali a seguir, nós temos Cafarnaum. Então, o que aconteceu? Por que Jesus começou a ir lá para a Galileia? Sair da Judeia e ir para a Galileia? João, capítulo 3, versículo 26. E foram ter com Jesus e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, ao qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então os discípulos foram até João e falaram: olha, João, aquele que tu batizou, ele está batizando mais, está indo todo mundo atrás dele. Jesus não batizava, eram os discípulos que batizavam. Mas ali já começou um ciúme. Quem batiza mais? Os discípulos de Jesus ou os discípulos de João? Aí tem sempre aquele que foi lá e contou para João: ó, João, está batizando mais, hein? Aí o texto vai dizer, versículo 28, João capítulo 3, versículo 28. Vós mesmo me sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo. Aí João responde: olha, rapaz, eu já disse até para vocês que eu não sou o Cristo. Ele diz: mas sou enviado dele. Aí no versículo 30, ele diz: é necessário, eu amei isso aqui, irmãos, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João falou isso para os discípulos: ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Quando eu começo a entender isso, que quem tem que crescer é ele e eu tenho que diminuir, irmãos, a coisa começa a ficar boa. Aí houve um conflito ali, quem batiza mais, quem batiza menos. Aí Jesus pegou e falou: não, eu vou sair daqui da Judeia, eu vou sair daqui, eu vou partir lá para a Galileia. Aí os irmãos vão entender nessa passada, quando ele estava ali no Caná da Galileia pela segunda vez. Na primeira vez, Jesus fez aquele milagre que todos nós conhecemos. Foi o primeiro milagre, que Jesus transformou água em vinho. E ali, quando Jesus transformou aquela água em vinho,
havia uma festa em Jerusalém. Em Jerusalém havia a festa da Páscoa, que todos iam para Jerusalém para participar da Páscoa. Então, o primeiro milagre que Jesus operou lá em Caná da Galileia ficou conhecido. Jesus ficou conhecido. Olha, ele transformou a água em vinho. Olha, aqueles noivos não passaram vergonha, porque se acabasse o vinho seria uma vergonha, porque foi ele que transformou. E isso, irmão, começou a se espalhar na Judeia, passou para Samaria, chegou em Cafarnaum. Isso. Quando Jesus retorna da sua viagem, que é o texto que os irmãos me deram como tema, e partiu depois dali, ou seja, Jesus começa, chega em Samaria, trata com a mulher samaritana e prossegue viagem. Jesus estava indo lá para Galileia. Aí vai acontecer esse milagre, que é o tema do início da campanha. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua pátria. Aí eu comecei a me perguntar, por que o Senhor falou isso? Que o profeta, ele não tem honra na sua pátria. Por que Jesus falou isso? Porque o próprio Cristo passou por isso. Irmão, é muito difícil. Quando Jesus, eu coloquei um versículo aqui, quando Jesus falou isso em Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 57, chegando à sua pátria, ensinava, coloca isso, esse versículo é lindo. Olha, por que o profeta não tem honra na pátria dele? E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles. Qual era a pátria de Jesus? Nazaré. Ensinava na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam. Quando os irmãos dele viram ele ensinando, falou, meu Deus, que maravilha! De onde vem? Aí ele pergunta assim, de onde vem esta sabedoria e esta maravilha? Porque até antes dele saber quem era Jesus, ele se maravilhava com a palavra. Mas aí alguém vai perguntar assim, aí vem alguém no meio lá e pergunta assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E a sua irmã, os seus irmãos não são Tiago, José, Simeão e Judas? Pode falar só para o outro. Olha, e não está entre nós as suas irmãs? De onde vem tudo isto? Se maravilharam, aí começou as indagações. Aí eles tinham se maravilhado. Quando eles descobriram que Jesus era filho de Maria, filho de José, irmão de Tiago, aí o que acontece? Eles se escandalizaram dele. Qual o motivo, irmão? Porque Jesus nasceu naquela cidade, ele não teria honra. E o texto diz aí, escandalizavam-se dele. Por aí Jesus disse essa palavra que ele repetiu aqui no capítulo 4. O profeta não tem honra na sua pátria. Agora a coisa mais bonita que eu gosto, valorize o profeta. Eu falei isso na sexta-feira. Valorize a prata da casa. Às vezes nós deixamos de receber muita bênção porque nós não valorizamos as pratas da casa. Próximo versículo, olha que coisa linda. João indicou esse. Próximo versículo aí, irmão. E não fez, finalzinho, ó. Olha ali, por quê? Eles não reconheceram e não fez ali muitas o quê? Maravilhas, por causa da incredulidade deles. Aleluia. Às vezes Deus quer usar daqui da casa. Deus quer usar essa irmã daqui, mas não, eu não vou ir naquela irmã, eu vou lá em São Paulo, porque lá tem uma irmã que usa. Querida, às vezes Deus quer fazer a maravilha na sua casa, na sua vida, mas você está desprezando os profetas da pátria. Aleluia! Eu chamei todos os irmãos para pregar na sexta-feira. Aí alguém falou, irmã Rosângela, não vai dar ninguém no círculo de oração. As pessoas que é hoje pregador de nome. Aí Jesus falou comigo, eu vou honrar os profetas da casa. Irmãos, e Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Tem ou não tem, meus irmãos? Jesus tem salvado
Aí Jesus lembra eles, ó, o profeta. Agora uma coisa que eu gosto muito, que Jesus falou assim, olha, quando você chegar numa casa, eu aprendo muito isso com Jesus. Pastor Cláudio Moser falou isso sexta-feira, domingo aqui. Quando você chegar numa casa, e você dá a paz para aquela casa não receber a tua paz, o que acontece com a paz? Volta para você. Aí esse mesmo capítulo, Mateus capítulo 10, 12, 3, se você for numa cidade, e a cidade não te aceitar, quando você sair na porta da cidade, o que você faz? Bate, deixa para trás a poeira. Não me aceitar aqui não, Deus vai me usar lá, porque quem vai me usar não é o lugar que eu estou, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Agora quando nós somos rejeitados, irmão, a primeira coisa, queridos, é a gente falar, poxa, não me deram oportunidade, eu não prego mais. Não, se não deram oportunidade, agora continua pregando, porque Deus vai levantar uma hora e vai operar maravilha através de você. Agora, não é bem recebido, deixa para trás a poeira. E Jesus no capítulo 4, que os irmãos escolheram, Jesus falou isso. Agora voltando lá para o texto, e versículo 46 agora. Glória a Deus. Chegando pois a Galileia, os galileus, 45, João 4, 45, os galileus receberam. Lá em Nazaré não receberam não, os galileus recebeu ele. Olha que coisa linda, os galileus recebeu, porque agora só tem um problema. Por que os galileus receberam Jesus? Olha o texto vai dizer, porque viram as coisas que ele fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque eles estavam na festa. Sabe por que eles receberam? Porque eles falaram assim, os galileus, olha esse aí, ó, eu fui para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e esse daí operou um milagre. Tem coisa boa, os galileus receberam. Irmão, para com isso. Se alguém te rejeitar, Deus vai enviar alguém para te acolher. Para com isso. Vamos falar o que João falou, que eu diminua e ele cresça. Aleluia. Seja em Canaã, seja em Samaria, na Judeia, ele vai crescer. Aleluia. Aí o texto continua a dizer, louvado seja Deus. Veio, aí começa, quando Jesus estava ali, veio, chegando pois, os galileus receberam, porque eles viram, eu gosto disso daqui, por que eles receberam? Porque eles viram. Tem crente que é assim, ele fala, eu só creio se eu ver. Se eu não ver, eu não creio. Irmão, Deus tem falado que vai operar maravilha na Vista Alegre. Eu estou aqui há quase 30 anos. Não estou falando de batismo no Espírito Santo que Deus já batizou. Não estou falando aqui em salvação de alma que Deus fala. Eu estou falando daquela profecia que a serva dele dorme e fala, ei! Vai entrar naquela porta um homem de cadeira de roda, e eu vou usar vaso nesta igreja, e ele vai levantar da cadeira de roda. Eu estou querendo ver maravilhas. Passa o ano que passar, eu vou ver, é promessa dele. Aleluia. Versículo 46. E a segunda vez, Jesus foi a Caná da Galileia. A primeira ele foi lá e transformou a água em vinho. A segunda vez ele estava vindo, olha o que diz o texto. A Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia vamos entrar agora, um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Irmãos, o que eu vou aprender olhando para ali? Havia um oficial do rei.
era um homem que trabalhava para Herodes. Olha, pensa bem. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Aí um oficial do rei de Herodes, que estava no Império Romano, lembra? Que estava dominando ali. Um oficial que tinha autoridade. Ele morava em Cafarnaum. Jesus estava em Caná da Galileia, preste atenção nisso aqui. Ele morava em Cafarnaum, e Jesus estava em Caná. Ele parte, ele sobe, por isso que ele vai pedir. Ele sobe, sai de Cafarnaum e fala: olha, chegou uma notícia aqui, que esse homem transformou a água em vinho, e esse homem está lá em Caná da Galileia, e eu vou ir lá. Oficial do rei romano, aleluia. Irmãos, o que eu aprendo nisso aqui? Quantos quilômetros? Aí eu comecei a pensar: Jesus, quantos quilômetros esse homem andou de Cafarnaum para ir lá em Caná da Galileia encontrar com Jesus? Se você for lá ver no mapa, vai dar em torno de 24 a 32 quilômetros. Aí eu não sou boa em quilômetro. Aí eu comecei a imaginar: isso daria quanto? Isso, irmão, não tinha carro na época não, tá? Não tinha Uber. Jesus vai estar lá em Caná, me manda o Uber. Não, querido. Ele era da corte, mas ali havia o quê? Cavalos, havia navios, né? Como era ali a montanha, não tinha mar, talvez fosse por dentro. Eu comecei a ver os irmãos que são caminhoneiros, 32 quilômetros, mais ou menos, a distância daqui no Rio. Obrigado, pastor. Daqui no Rio, um oficial do rei falou: eu vou lá, porque em Caná da Galileia está aquele que opera, aleluia, está aquele que traz alegria para a festa. Irmão, daqui no Rio ele foi. Quando ele chegou lá, ele encontra Jesus. Aí nós vamos ver, ouvindo, eis que Jesus vinha da Judeia para Galileia. Olha a fama. Tem gente que hoje quer ser famoso, pregador quer ser famoso. Jesus tinha fama, mas não era famoso. Famoso que é like, famoso que é status, fama que é propagar o reino de Deus, aleluia. Ouvindo que Jesus estava lá na Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque o seu filho já estava à morte. Eu começo a aprender com esse homem. Primeiro, ele ouviu, ele estava atento ao que estava acontecendo na cidade. Ele ouviu: olha, aconteceu isso lá. Ele teve atitude. Meu filho, King James, na versão King James, vai chamar esse filho de filhinho. Outras versões vai chamar de menino. O que eu entendo? Alguns estudiosos dizem que esse rapaz era uma criança pequena. Eu falo para as irmãs que tem aqui hoje, eu tenho a Aurora lá em casa. Se a Aurora ficar doente, quantos quilômetros que eu vou andar para buscar cura para minha neta? Eu conheço Jesus, mas esse homem não conhecia Jesus. Ele era oficial do rei, ele era ligado a Roma. E o texto diz: ele foi ter com Jesus atitude. Eu quero um milagre, mas eu vou ficar dentro da minha casa, eu não vou não. É muito longe a Vista Alegre, é 2 metros até a Vista Alegre. É muito longe, mas esse homem andou 32 quilômetros para ir falar com Jesus. Atitude, quer milagre? Atitude, levanta-te, aleluia. Número 2, quer milagre? Tenha humildade. Quando ele chegou lá, ele rogou-lhe, ele tinha autoridade. O império estava sobre Roma. Se ele era oficial do rei, o que ele podia fazer? O que ele podia fazer? Chegar perto de Jesus e dar ordem: Jesus, vai comigo agora, porque eu mando. Tu está sobre o meu domínio. Mas ele falou: não é desse jeito.
Milagre não é desse jeito, querido. Não é você ordenando, é você fazendo isso aqui, é joelho. Eu rogo, eu te peço, eu te imploro. Aleluia! Ele tinha autoridade sobre Jesus, mas ele sabia que Jesus tinha maior autoridade sobre ele. Quer milagre e humildade. Tem gente que não recebe a bênção porque não é humilde e arrogante. É arrogante, não vai receber. E ele disse assim: desce comigo e cura. Desce. Ele pediu para Jesus descer. Mas sabe o que eu vou aprender? Tem hora que Jesus vai falar assim: eu não preciso descer não, quem tem que descer é você. Quem tem que descer para receber o milagre é você, não sou eu. O que eu aprendo mais uma vez? Quer milagre, desce. Quer milagre, desce. Milagre é assim, não tem o hino que as irmãs cantam. Eu aprendi a ganhar perdendo. Eu aprendi a perder ganhando. Quando a gente, um pregador falou aqui, eu não lembro, a gente tem que perder para ganhar. O reino de Deus é desse jeito, mas a gente não quer isso. Desce comigo, cure meu filho. E ele disse: ele está à morte. Irmão, esse rapaz, esse menino, não era um rapaz, provavelmente. O menino estava à morte. Então a gente vê aqui atitude, humildade desse homem oficial do rei. Então Jesus vai e repreende ele. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Por que João enfatiza isso aqui? Porque o evangelho de João é para reconhecer Jesus como Messias, não como aquele que opera milagre, não, nada disso. Aí João foca nisso. Se vocês não querem, se você não vê, você não crê. Aí eu vou lembrar de Tomé. Certa vez Jesus ressuscitou, Tomé andava com Jesus, estava do ladinho de Jesus. Jesus falou: eu vou ressuscitar. Jesus ressuscita, chega no lugar, Tomé não estava. Aí quando Tomé olha, rapaz, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Tomé fala: eu vou acreditar? Não vou acreditar nada. Para mim acreditar só se eu tocar na ferida dele. Andava com Jesus. Nem sempre quem anda com Jesus reconhece Jesus. Aí Jesus chega: Tomé, você quer tocar? Aí outra vez Jesus chegou, estava todo mundo preso. Jesus chegou naquele lugar e falou: paz seja convosco. Tomé, você precisa ver, toca, Tomé. Mas Jesus vai dizer para Tomé assim: mais bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. Irmão, o que isso aqui é fé? Alguns pregadores vão dizer: poxa, Jesus recriminou o oficial. Jesus não, sabe o que Jesus estava fazendo ali? Fortalecendo a fé dele, buscando a fé dele. Jesus falou assim: olha, o teu milagre não vai ser somente lá no iniciante, não vai ser somente a cura do teu filho. Eu quero fazer algo maior para você. Exercita a fé. Talvez Jesus não fez o teu milagre ainda, porque o que Jesus quer fazer com você é muito maior do que o milagre que você está esperando. A igreja crê nesta palavra. A igreja crê nesta palavra. Jesus está falando assim: você precisa ver. Não, Jesus, eu não preciso ver, eu creio que tu pode fazer. Isso é fé, irmão. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Jesus estava ali trabalhando aquele homem. Aí versículo 49, coloca para mim. Agora aqui está uma coisa muito linda. Disse-lhe o oficial: Senhor. Quem era senhor de quem aqui? Quem era senhor de quem aqui? Ralama. Quem era o dono de quem aqui? Mas aquele homem sabia que o milagre só ia acontecer
se ele reconhecesse a autoridade do Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Antes ele falou, eu te rogo, e agora ele diz, Senhor. Quando ele disse assim, Senhor, eu tenho autoridade, mas nesse exato momento tua autoridade é maior do que a minha. Aleluia. Irmão, quer ter milagre? Reconheça que só Jesus pode te dar um milagre. Aleluia. E ele disse-lhe, Senhor, desce. Mais uma vez ele disse, desce, desce, antes que meu filho morra. Que imploro, irmão. Ele tinha caminhado. Aí eu pergunto para os irmãos, daqui no Rio, hoje é rápido, né? A gente vai lá, sei lá, 45 minutos nós fizemos hoje aí, 1 hora. Tem gente que faz com 10 minutos, mas eu que sou medrosa, fico lá, Vinícius, não corre, não corre, não corre. Né? Você faz 25, parecido, eita, o anjo trabalha bastante. Então, irmão, hoje é fácil, mas na época que nós estamos falando não era bem. Ele já tinha caminhado 32 quilômetros. Desce, Jesus, antes que meu filho morra. Irmão, agora eu quero, nesse textinho eu quero trabalhar com o irmão. Você vê ele implorando. Ele diz, reconheça a autoridade. Ele não se justifica diante de Jesus. Senhor, tu tem que descer, porque eu sou oficial do rei. Se você não desceu, não tem ameaça, nem tem privilégio. Ele podia falar, você tem que descer, Jesus, porque olha o meu estado. Não vê nada disso. Você também não vê esse homem interrompendo Jesus com justificativa. Qual poderia ser a justificativa dele? Enquanto estamos aqui conversando, eu e tu, Jesus, se eu preciso ver para crer, se eu tenho que ver, meu filho pode estar morto lá, vem rápido. Não é assim, irmão? Quando eu bato no peito e falo, me cura agora. Nada. Você não vê ele falando isso. Aleluia, aleluia. Ele também, esse que eu achei mais lindo, quando o Espírito Santo falou isso comigo, ele não se mostrou desencorajado diante da recusa de Jesus. Foi uma fé, embora que imparcial, porque aqui ele só estava querendo assim, olha, para o meu filho ser curado, Jesus tem que interromper, está indo lá para Galileia. Aqui está boda, ele vai vir aqui para Cafarnaum. Eu preciso que ele vá lá em casa. Ele era império, irmão, ele estava ligado à mitologia. Ele não era um servo de Deus. Ele falou, Jesus tem que ir lá, por quê? Imagino eu, porque quando Jesus entrar na minha casa, meu filho vai estar lá deitado. Jesus vai colocar a mão sobre ele, e Jesus vai curar. Ele tinha fé que Jesus podia curar, mas uma fé parcial, porque ele pensou assim, para Jesus curar meu filho, ele tem que estar onde o meu filho está. Aleluia. Mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Se nesta hora você querer uma bênção lá, só vai falar, vai lá, Jesus. Diz uma palavra, como diz o centurião de Cafarnaum, fé imparcial. Agora que coisa linda, versículo 50. Disse-lhe Jesus, vai. Jesus não pediu, se você quiser você vai. Eu acho bom você ir. Irmão, eu acho, Deus, eu estou me revelando aqui que eu acho, não. Ordem, vai. Foca nesta palavra, o teu filho. O que Jesus falou, irmão? O teu filho vive. Jesus não falou, o teu filho está curado, porque aquela enfermidade provavelmente era para morte. Jesus conhece qual é o milagre que Ele quer fazer na tua vida. O teu filho vive, vai. Ordem direta. Aí, o homem creu. Olha que lindo isso aqui, hein? O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e
foi. Quer milagre? Crê na palavra. Eu vou abrir um parênteses aqui. Esse homem era oficial do rei. Provavelmente ele é gentil. 100%, 99%, gentil. Ele não conhecia Jesus, só ouviu falar. Quando Jesus falou com ele assim, vai, e ele foi. Ele desceu, Jesus falou, o teu milagre quer que você desce, ele desceu. Aí eu vou trazer agora para Marta. Há um tempo atrás Jesus falou isso comigo, lembra de Marta? Marta e Maria? Amiga de Jesus, amigo íntimo de Jesus. Tinha vindo tudo. E Marta e Maria também não teve essa fé. A fé de Marta era somente no passado. Quando Jesus chegou, o que ele falou? Se tu estivesse aqui, passado. Olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Crente que só pensa no passado. Se Jesus. Passado. Marta não teve fé também. Nós vamos ver aqui. Marta teve fé no futuro. Ela acreditou. Se Jesus estivesse aqui, ele não morria. Fé no passado. Fé no futuro. Marta, Marta, o teu irmão vai ressuscitar, Marta. Aí ela crê. Jesus, eu sei. Ele vai ressuscitar no último dia. Marta cria no passado e Marta cria no futuro. Mas Jesus não está se importando com o passado. Jesus não está se importando com o futuro. Jesus está se importando com o presente hoje. Aí na hora da Marta crer, vamos lá, onde botaram ele? A pedra. Tira a pedra. Irmão, uma coisa linda da pedra é que Marta e Maria não removeram a pedra. O texto diz, e eles removeram a pedra. Ou seja, ela precisou de ajuda para remover a pedra. Quantas vezes a gente morre com problema, não pede ajuda? Quantas vezes? Aí Jesus falou assim, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aí Marta, no presente, Senhor, já cheira mal. Tem 4 dias. Jesus, se tu tivesse aqui, tu tinha curado. Eu sei que tu tem poder de ressuscitar no último dia, mas hoje tu não pode fazer mais nada. Porque tem 4 dias e já cheira mal. Irmão, quer exercitar a tua fé hoje? Jesus antes, ele curou e operou maravilha, mas Jesus pode operar maravilha hoje. Marta não cria em Jesus, por isso que Jesus disse para ela, tira a pedra, Marta, crê hoje. E ela creu, e a pedra foi removida, e Lázaro veio para fora. Esse oficial do rei não questionou nada. Tu não vê ele falando, Jesus, eu vou ter que andar mais 32 quilômetros. Eu já deixei o garoto doente. Vá que no caminho esse menino morre. Não, é isso não, querido. Vamos ver. Aí, e foi. Eu coloquei aqui, irmãos. Pensa comigo. 32 quilômetros. Não é de carro. Mesmo de carro, vamos botar cavalo, né, carruagem. Oficial do rei, tinha uma carruagem. Deixei ele doente. Ele andando. Sabe quando Jesus te promete um milagre? E o diabo vai falar assim, está voltando por quê? Você deveria ter ordenado para ele. Tu manda nele, tu veio, agora teu filho vai morrer. Mas ele vinha ali naquela carruagem falando, teu filho vive. Quando Satanás falava com ele assim, tu poderia ter trazido ele, teu filho vive. Imagina os servos daquele homem dizendo, tu tem autoridade, por que tu não trouxe ele? Porque se você chegar lá, eu imaginando naquele trajeto, se tu chegar lá e o garoto estiver morto, tu mata ele. É ou não é, irmão?
Mas nada tirou o foco daquele oficial. Eu imagino ele dizendo: teu filho vive, teu filho vive. Sabe quando você vai alcançar um milagre? Quando Jesus disse assim: a porta abriu, a porta abriu, meu filho foi salvo, meu filho foi salvo. Está dando tudo errado, é ele que prometeu. Teu filho vive. Agora vamos lá, irmãos. Ele caminhou. Quando chegou lá, versículo 52. Quando ele chegou bem perto. Perdão, 51. Eu não falei de 51, que é importante. 51. Descendo ele logo. Isso aqui é importante. Descendo ele logo. Jesus falou, vai. Ele não ficou titubeando. Não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se vai acontecer. Ele desceu logo. Olha o texto diz. Ele desceu logo. Foi para Cafarnaum. Ele estava lá em Caná da Galileia. Foi logo. Irmão, quando alguém te dá uma palavra profética, quando o Senhor usar, pega logo. Não fica duvidando, não é logo. O milagre só vai acontecer se você crer na hora, irmãos. E desceu logo. Agora, antes dele chegar na casa dele, o que aconteceu? Os servos vieram correndo. Quando eu estava estudando aqui, o Espírito Santo falou comigo assim: imagine quando você ora para uma pessoa. Uma criança que nós oramos aqui na igreja. Vou falar da filha da Luana. Estava internada. Todo mundo orando pela Antonella. Daqui a pouco, vai lá nos grupos que os irmãos participam, alguém: a Antonella está em casa, a Antonella está em casa, Jesus curou, Jesus curou. Quando eu estava, Jesus chegou, irmão, como é bom dar notícia boa. Aqueles servos correram ao encontro dele e falaram: vamos lá falar com ele, porque o coração dele precisa saber que o filho dele está vivo. Não sabia ele que aquele homem já estava vindo com a profecia: teu filho vive, teu filho vive, teu filho vive. E ele diz: quando saíram ao encontro, os seus servos lhe anunciaram. Agora eu achei a coisa mais linda. Qual foi a palavra dos servos? O finalzinho ali. Fala mais alto, irmãos. Mais alto. Teu filho vive. Esta palavra quem falou? Jesus lá em Caná da Galileia. Mas como um relâmpago, aleluia, Jesus deu a ordem: vai lá em Cafarnaum e branda lá no ouvido de todos: teu filho vive. Esse Deus, ele é lindo demais. Não, foi a mesma frase, foi a mesma palavra. Irmãos, eu creio tanto nesta palavra. Nós estamos aqui orando. Jesus está indo lá onde você está orando agora. E Jesus está falando: vai lá, crê nisso, crê nisso. Quando aquele servo ouviu isso: teu filho vive. Aleluia. Aí ele perguntou-lhe: pois que hora que se achara melhor? Alguém vai dizer que ele duvidou que nada, ele estava confirmando o que Jesus fez. Perguntou-lhe: que hora? Disseram-lhe: ontem às 7 horas. Eu vou abrir um parênteses aqui. A maior versão está dizendo 7 horas. Mas se você for estudar, essas horas aqui é de acordo com os judeus. Porque quando a gente, a nova Almeida atualizada já atualizou isso aqui. Seria às 13 horas da tarde. Por que nessa versão está 7 horas? Porque está dentro do horário do judeu. Porque era do pôr do sol a outro pôr do sol.
A nova versão, King James, Nova Almeida, conferi hoje, já vai dizer que era 1 hora. O que eu aprendo com isso? Irmão, quando Jesus faz milagre, Ele não titubia, Ele confirma. Presta atenção, teu filho vive, que hora que foi? Foi no horário dos judeus. 7 horas, no horário nosso, 1 hora da tarde. O que importa aqui, irmã Rosângela, mas que isso aí é novo, sim, nós estudamos, mas o que importa é que foi no horário que Jesus disse, teu filho vive, porque quando o nosso Deus dá ordem para o milagre acontecer, Deus, Ele ultrapassa a barreira do tempo. A igreja crê nisso, irmão? Aleluia. Deus ultrapassa a barreira da distância. Aleluia. Quando Jesus fala, estou dando a ordem agora, a cura está chegando lá. Glória a Jesus. Foi na mesma hora. Aí ele disse assim, o que aconteceu? A febre deixou. Vocês viram aqui que era uma febre? Alguém acha que febre é uma coisinha tão... Depende. A febre não é doença. A febre é um sinal de uma doença. Aí o corpo responde aumentando a temperatura. Mas nós sabemos, de acordo com o texto, que aquele menino ia morrer. Aí entendeu, pois, o pai, 53, o pai, que aquela hora mesma que Jesus disse-lhe, o teu filho vive. Agora, para a gente fechar aqui, eu gostei desse texto. E creu nele, e toda a sua casa. Milagre, irmão, que não gera salvação, fica devendo. Fica ou não fica? Jesus não morreu na cruz para me curar. Jesus não morreu na cruz para simplesmente curar. Jesus morreu na cruz para salvar. Jesus morreu na cruz para salvar. Agora, como Jesus vai salvar se eu não pregar? Que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Ele ouviu Jesus dizendo, vai, teu filho está vivo, ele foi. Querido, nós temos que ter essa autoridade de Deus. Quando orarmos, Jesus fala, vai, crê somente. Ele falou para Jairo também. E quando eu olho para esse caso, toda a casa, olha que benção, esse oficial do rei, ele teve o filho dele curado, e toda a casa salva. Irmão, culto de milagre é muito bom, que tenha salvação, que tenha libertação, é melhor ainda. Nós queremos salvação, nós queremos libertação. A igreja crê nisso, irmão. Eu falo, Jesus liberta, Jesus salva, é o maior milagre. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei-me daquele milagre do Paulo e Silas na prisão. Aquele carcereiro viu aquele terremoto, as cadeias se soltaram, mas a Bíblia diz lá no finalzinho, e creu ele e toda a sua casa. Porque Paulo e Silas falou, se tu crê, será salvo tu e a tua casa. Quando eu estava pregando, fechando essa palavra, Jesus falou para mim falar para a igreja, pais, não peça só milagre de cura na vida do seu filho, não. Jesus pode curar o seu filho, Jesus pode abrir a porta de trabalho para o seu filho, mas Jesus está falando nessa noite, peça salvação para o teu filho, pede libertação para o teu filho. Irmãos, aquele homem oficial poderia ter só o filho curado, mas porque a fé dele gerou, ele teve salvação na casa dele. Quantas vezes eu venho para a igreja falando, Senhor, abre a porta de trabalho para o meu filho nem na igreja está. Senhor, liberta meu marido nem é salvo. Vamos mudar a oração nesta noite. Jesus, liberta o meu filho, traz ele para a tua casa, Jesus. Depois que o Senhor libertar, se o Senhor quiser fazer um milagre, o Senhor faz, mas Senhor, tem misericórdia, salva o meu filho.
Salva meu esposo, irmão, vamos mudar nossa oração. Eu estou com um sobrinho muito mal. E a minha irmã falou: Rosane, ora para que ele seja curado. Aí Jesus mandou falar isso para ela: eu vou orar para ele ser salvo. E ela fala: não, eu quero que ele seja curado. Eu falo: não, eu quero que ele seja salvo. E começou aquela guerra. Porque, irmão, isso daqui, ó, é carne. Mas a nossa alma tem um preço precioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o último versículo para me fechar falando desse texto. Jesus mandou eu ler para a igreja. Eu gosto muito desse texto. Quem me conhece sabe disso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, para quem está orando aí para cura. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Olha aqui, o homem exterior está corrompido, está doente, está fraco. Aí Paulo continua falando: o interior se renova de dia em dia, porque quem vai sofrer lá no inferno vai ser corpo, alma e espírito. Jesus falou comigo esta tarde: não preocupe só com o corpo da tua família, preocupe-se com uma alma, preocupa-se com o espírito. Aí ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente de glória. Agora, para fechar aqui: não atendendo nós nas coisas que se veem. A gente está se atendendo muito nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, Jesus está falando assim: não olha as coisas que você está vendo. Está tudo aí, irmão, olha a confusão. Não, olha para isso não, olha nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporal, vai passar. Igreja, vai passar, é temporal. Mas as coisas que não se veem são eternas. Pastor, posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé, irmãos. Malurde está aí, tá? Malurde, Helena, chega aqui. Lindomar, cadê o Lindomar? Chega aqui. Lucimar, chega aqui. Lamanachura, Deus está aqui, tá, irmãos? Alamanachuri, alamanahas. Aleluia. 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 Quando eu estava pregando esta palavra lá em casa, Helena, Deus me trouxe o Felipe. E Deus mandou eu te falar: não desista daqueles jovens. Lindomar, o Tiago tocava ali, irmãos. O Felipe regia os homens. E Malurde, o Marco Aurélio tocava aquela bateria. Lucimar, o Fabrício era dos adolescentes. Irmãos, a igreja. Alguém mais? O Senhor me deu essas 3 irmãs e mais a irmã Liquinha, que eu não estou vendo aí. Mas se alguém mais tiver um filho, um marido, que quer que Jesus liberta, o maior milagre, eu quero que Jesus liberta, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. E a igreja crê que você vai, as irmãs vão descer. Irmão, nós não podemos. Eu sei que as irmãs lutam. Eu sei que as irmãs lutam. Eu sei que esses pais lutam, mas nós não podemos ajudar eles. A pedra está difícil de remover. Jesus mandou eu dizer para eles: a pedra está difícil de remover, não está? Mas Jesus mandou dizer assim: tem Vista Alegre. Vista Alegre vai ajudar a remover a pedra hoje. Jesus mandou dizer: eu não sou como Marta, que crê no passado,
e crê no futuro. Eu creio como oficial, creio hoje. Estenda a mão para cá, irmão. Lembra que eu falei que Jesus falou que vai entrar ali uma cadeira de roda? Mas quando eu falava disso, Jesus falou, está pedindo errado. Sabe, pastor? Jesus falou, tu está pedindo errado. Olha a minha serva que luta pelos seus filhos. Vai lá, Aparecido. Cadê Aparecido? Vai ali, Aparecido. Vamos guerrear junto, querido. Oh, aleluia. Jesus falou, tu está pedindo errado. Irmãos, vamos ganhar de volta o Tiago, a Daniele. Vamos ganhar de volta o Tiago. Vamos ganhar de volta o Marcelo. Tá aí, gente? A Adriana não tá. Que é isso? Alabaixo. Alamanto. Alabaxuria. Jesus falou, você tem que orar por eles, ajudar eles a remover a pedra. A pedra está pesada demais, mas quando você colar com ele, minha serva, a pedra vai ser removida. E eu falei, Jesus, como é que vai colar com eles? Jesus vai dizer, Marta falou, Jesus está cheirando mal. Jesus disse, remova a pedra. Agora eu vou pedir uma irmã. Machile, vem aqui, eu quero uma irmã do lado de cada uma aqui, gente. Deixa ninguém sozinho, não. Machile, Marlene, Dulcilei. Um irmão aqui do lado do Lindomar, do lado aqui. Vamos empurrar essa pedra. Tô terminando aqui, irmãos. Teu filho vive. 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 Irmãs, fica uma aqui do Lindomar, por favor. Lindomar aqui, por favor. Ramanacha. Igreja, crê nisso. Teu filho vive. Malude. Irmã Dilene, fica aqui com a irmã Lourdes. Fica com a irmã Lourdes aqui. Irmã, milagre. É milagre aqui. Aramantoba, Sóbia. Estão falando, não vai ter milagre. Tem milagre. Tem milagre. Tem milagre. Estenda a mão, irmão. Estenda a mão para cá. Estenda a mão. Quando eu estava orando, irmão, não estou aqui querendo emocionar a igreja. Não preciso disso. Só que quando eu orava, Jesus disse, fala para eles, Lindomar, teu filho vive, o Tiago vive, o Diego vive, o Diego vive, o Diego vive. Maravilhoso Deus, eterno, poderoso Pai, em nome de Jesus agora, eu repreendo toda a potestade do ar, potestade que está prendendo o Felipe, que está prendendo o Diego, o Joninho, Pai, que está prendendo a Milena, que está prendendo o Marco Aurélio, que está prendendo, vai bater em retirada, vai bater em retirada. Jesus disse, dá ordem, teu filho vive, teu filho vive, ele não vai morrer, as drogas não vai matar ele. Não. As drogas não vai matar, não vai. Satanás, eu te repreendo nessa noite. Eu te repreendo na vida dos teus servos. Vai para casa. Vá para casa dizendo, teu filho vive. Teu filho vive. Repete para aqui, igreja. Teu filho vive. Teu filho vive, diz o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Teu filho vive. Teu filho vive. Aleluia. Aleluia.